Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo aqui Uwe Radolf Jr., um dos sócios da Zelt Imóveis, que vai contar um pouquinho para nós da sua carreira. Uwe, seja muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite, né, Lucas? É um prazer gigantesco estar aqui. Espero que seja uma troca de experiências muito legal que possa, de alguma maneira, contribuir um pouquinho, né, com esse propósito tão bonito que é desse podcast aqui, né? Conte comigo. Que bacana. Uwe, vamos começar então falando um pouquinho do início da carreira, como é que foi aí a tua jornada e quando que você teve a inspiração para ter o teu próprio negócio. Bom, na verdade, isso vai até para fazer a reflexão dessa história, isso vem desde cedo, né, Lucas? Eu, quando era desde moleque no colégio, não sabe o que quer fazer de faculdade, o que tu quer fazer de futuro como profissão, né? E eu tinha para mim muito forte que eu queria empreender. Eu não queria trabalhar para ninguém, não queria trabalhar em empresa, etc, né? Mas, claro, lá no começo não sabe o que fazer, né? Então, a gente foi crescendo na vida. E quando eu entrei na universidade, eu fui fazer uma faculdade um pouco mais genérica para tentar dar um norte. Não era bem o que tu queria ainda, né? Talvez pudesse ser, mas eu não sabia. Eu queria ser dentista? Não. Eu queria ser médico? Não. Eu queria ser advogado? Talvez. Sabe? Aquele momento normal de vida, né? Total. Então, chegou um momento que eu fiz a faculdade de administração focada em gestão empresarial, né? Pô, que legal. Então, já vem a culminar tudo com empreendedorismo. Então, hoje eu agradeço muito a essa tomada de decisão, por exemplo, de fazer faculdade, né? Que hoje existe uma boa cultura aí de não precisa de faculdade para ter sucesso na vida, etc. Sim, não que tenha vínculo direto, mas eu acredito que isso realmente molda bastante a pessoa profissionalmente. Muito. Tá? Muito. Muito do que eu aplico hoje eu aprendi na faculdade, sou muito grato a isso, né? Então, ali começou os primeiros traços de dizer, pô, isso aqui me interessa. Eu gosto muito de números, né, Lucas? Então, eu sou fissurado em planilha de Excel, fazer DRE da empresa, e faturamento, lucro, e ver margem de lucratividade, etc. Então, é uma coisa que me atrai bastante, né? Mas mesmo assim, eu não sabia onde trabalhar, né? Ou onde empreender, pelo menos, né? Sim. E naquela oportunidade, quando eu estava mesmo saindo do colégio, então, aí eu já trabalhei por 2 anos, trabalhei no Banco do Brasil, fiz estágio lá, né? Que ano era isso, Uwe? Um ano, eu tinha Boa pergunta. 17 para 18 anos de idade, assim, eu estava recém entrando na faculdade e aí eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Fiquei 2 anos lá, até porque cogitei ser bancário na época, né? Fazia todo sentido, você falou que gosta de números, né? Exatamente, foi por isso que eu fui pensando, né? E esses 2 anos para mim foi suficiente para ver que, cara, não é por aí, né? Então é por onde? Não sei, cara, sinceramente não sei. E um pouco antes disso ainda, eu trabalhei no Senai. No Senai eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa para me movimentar, né? Então, também me botaram lá na época para trabalhar e fazer meio que trabalho de ligação, de call center e oferecer curso para alunos, mas foi algo que também não estava muito no teu não era radar. por aí, né? E aí, nesse momento, um colega meu na época, um amigão meu na época, ele me convidou para trabalhar numa imobiliária. Na imobiliária da família dele, né? Uhum. Eu não sabia o que fazer da vida. Eu falei, olha... E sabe o que é o mais curioso, Lucas? Que lá naquela época, um pouco antes disso, eu tinha só uma certeza na minha vida. Eu nunca trabalharia com vendas. Né? Ironicamente, hoje eu sou um sócio de uma empresa de vendas, né? Sim. Então, é irônico isso, né? E para ver como o mundo dá voltas, né? E naquele momento eu aceitei o desafio de ser corretor de imóveis, então fui fazer tirar o Cresci e tudo mais, e entrei na imobiliária e... Cara, como tudo que eu faço na vida, eu entrei de cabeça. Fui e falei assim, cara, eu vou para fazer o melhor que eu posso e entregar o melhor que eu posso, né? E aí, naquele momento, eu trabalhei muitos anos nessa empresa, se eu não me engano, 5 ou 6 anos, né? E eu sentia uma vontade muito grande de empreender. Eu queria muito fazer além, eu queria fazer do meu jeito, mas eu não estava numa empresa que era minha. Justo. Então, eu tinha determinadas limitações, né? E é compreensível, né? Então, chegou em determinado ponto que eu conheci nessa imobiliária, os meus sócios, né? Já lá eu conheci eles, naquela época eles eram corretores de imóveis, né? Então, o Júlio e a Maria Helena. E em especial, eu tenho um carinho, um apreço muito grande pelos dois, né? Mas em especial, eu tinha uma aproximação muito grande com a Maria Helena, porque eu tinha uma admiração muito grande por ela. Que legal. Ela era uma profissional que vendia demais, ela vendia muito imóvel, né? E isso me admirava, eu falava assim, pô, eu quero grudar em quem? Quero grudar em quem tá fazendo, não quero grudar quem não entrega, né? Total. Então, eu grudei nela. E aí, eu comecei a querer saber dela, aprender com ela, etc, né? E aí, em um determinado momento da nossa vida, a gente teve que criar um CNPJ para começar a emitir nota fiscal de venda, porque senão a imobiliária tinha que emitir a dela e distribuir, e isso dava problema fiscal, né? Sim. E nesse momento, a gente falou assim, vamos dividir o contador, a despesa do contador e tal, né? E eu falei assim, deixa comigo, eu faço a nossa contabilidade, eu faço o nosso plano de Excel, depois a gente recolhe o imposto, etc. Foi assim que a gente criou o CNPJ, sem intuito de empreender. Que legal. Né? Então, eu chamei ela, ela disse, não, ela pensou também, pô, o Uwe é
organizado e tudo mais. E nesse momento a gente criou o CNPJ. E depois dali para frente, depois de muito tempo, a gente queria fazer coisas diferentes e a gente começou a se entender e via que a nossa visão de mercado era muito parecida. Que legal. Aí a gente chegou em algum momento, olhei para ela e falei assim, pô, e aí, topa? Né? Eu sei que tu tá Tava sentado maduro, na né? caixa, etc, né? Eu sei que tu não tá no momento de vida, mas, pô, eu tô cheio de gases. Então, vamos se juntar e vamos fazer acontecer, né? Já que a gente quer fazer diferente. E ela topou. Daí chegou uma hora que... Então, a gente foi atrás e fizemos o plano de negócio, levou muito tempo para fazer isso, Sim. achar a sala comercial, etc. Até que a gente respirou fundo um dia e falou, então, hoje é o dia D. Então, vamos sair da imobiliária e vamos tocar a nossa, né? Então, foi assim que começou, né? Se eu te puder te trazer, assim, do início da nossa eu queria aproveitar, dar uns 2 passinhos atrás e te fazer uma questão que eu sempre... Curiosidade minha sobre o Cresci, né? Como é que é esse processo? Como é que foi para você, que, né, não era da tua área e tal, fazer isso aí? Então, o Cresci, na verdade, para tu tirar, é um curso que tu tem que fazer, na oportunidade eu fiz através da IBREP, né? Ah, sim, Floripa, né? Lá em Floripa, E, na verdade, eles tinham também eles tinham um escritório em Balneário Camboriú. Então, eles são de Floripa, né? E aí, na verdade, é um curso à distância, um EAD. Então, eles te entregam uma apostila, os materiais para tu estudar, e tu só precisava ir presencialmente fazer as provas lá, né? Então, eu fui mês a mês, durante 9 meses. 9 meses? 9 meses fazendo a aula lá. E para tirar. Então, são perguntas, tinha que estudar, são voltadas ao mercado imobiliário, né? Sobre avaliação de precificação, sobre determinadas leis, inclusive voltada à locação também, lei do inclinato, etc, né? Mas não é nada muito complexo, assim. É algo que eu vou te dizer, assim, qualquer um com boa vontade consegue tirar. Isso é uma frustração minha hoje em relação ao Cresci, assim. Eu acho que para um profissional, até para qualificar o profissional de corretor de imóveis, sabe? É muito fácil, vamos dizer assim. Qualquer um que tiver no ensino médio, vai lá e toca o pau. Diferente de, por exemplo, uma OAB. Sim. O OAB já é muito mais complexo, né? Tem que fazer prova e tal, que é bem mais difícil, Passar né? pela faculdade toda. Tem que passar pela faculdade inteira. Ali é um EAD, nada contra EAD. Pelo contrário, eu acho fantástico, mas é muito largado, assim. Pelo menos naquela época, né? Justo. Hoje em dia eu não consigo mais dizer, não quero ser injusto, né? Mas, em função disso... Mas quando eu fiz a prova, eu me dei bem, assim. Eu estava recém fazendo faculdade de administração também, então estava tudo muito... recém saiu do colégio e tal, então estava aquela coisa na cabeça. Foi claro, né? Foi muito, muito simples, né? Não teve segredo. Tá? Pô, que legal, cara. Não, isso era uma curiosidade minha aqui em relação a essa parte, né? Para você se capacitar e tudo mais. Então, voltando lá, vocês decidiram, já tinha o CNPJ, estava tudo pronto. Botaram em prática o negócio. E como é que foi o início? Botamos em prática. Daí, cara, o primeiro grande passo, na verdade, foi encontrar um imóvel para abrir imobiliário. E a gente não tinha tanta clareza ainda sobre o tamanho da empresa que a gente queria montar. A gente sabia que a gente queria fazer algo muito impactante para a cidade, estava muito claro para nós. A gente queria fazer algo extremamente profissional e voltado para o cliente. A gente queria que o cliente tivesse uma experiência 100% profissional do momento que ele foi abordado pelo marketing até o momento da assinatura do contrato. A gente queria que toda a jornada dele fosse extremamente profissional, porque essa era um dos aspectos que nos machucava. Não na empresa que a gente trabalhava lá era tudo certo, né? Mas no mercado imobiliário de forma geral, quando a gente olhava assim para fora... Escutava muito essa dor. Cara, assim, era muito corretor voltado para comissão, sabe? Eu quero... o corretor... Eu não quero entender o Lucas e as dores. Onde é que tu mora, Lucas? Mas por que tu quer sair do AP que tu tá, né? Mas o que tá te motivando? São teus filhos? Estão perto do colégio? A gente gosta muito desse bem atender, sabe? Tanto que no hall da nossa imobiliária hoje, por exemplo, ela não tem a propaganda de um único imóvel. E nunca teve. E nunca vai ter. Então, se tu entra lá, não tem maquete, não tem aqueles totens com propaganda de imóvel. Lançamento. Não tem lançamento, não tem. Por quê? Porque a nossa concepção é, se o Lucas precisa de um imóvel, eu preciso primeiro entender qual é a dor dele. Eu quero primeiro entender. Eu não quero te mostrar um classificado aqui e dizer assim, Lucas, escolhe aí o que tu quer. Desses aqui, né? Não. Eu quero te entender. Eu quero te dar uma consultoria. É um conceito completamente inverso do que tu encontra. Completamente inverso. Tanto que quando tu entra no hall, inclusive esse vídeo que tá passando aqui, é bem aqui no nosso hall, não parece uma imobiliária. Ele parece uma loja de imóveis, talvez, não sei. Tanto que tem gente que vem ali. Né? Então, a gente tem essa concepção. Então, respondendo a tua pergunta, né? O primeiro desafio foi encontrar qual imóvel a gente iria. E quando a gente encontrou essa sala que a gente está desde o dia que a gente abriu até hoje, a gente só expandiu, pegou salas ao lado depois, né? Foi um desafio muito grande, porque era muito grande. Então, a gente olhava aqui e falava assim, meu Deus, será pra que é tanto, bem... A gente falava lá dentro, dava eco.
E a gente falou assim, mas, cara, se a gente quer sonhar grande, então a gente tem que Já começou. tocar o pé no acelerador. Vamos lá, sem medo, sem plano B, só plano A, né? Boa. Então a gente pegou e montamos. Aí a gente fez projeto com arquiteto, etc, para montar. No começo era bem improvisado, tá? Tem corretores que vieram com a gente e trouxeram até... Cada um trazia sua cadeira, por exemplo. Olha só. Então, tipo, a gente tinha a mesa de marcenaria ali, cada um trazia sua cadeira. Uhum. Tinha cadeira de praia, cadeira do apartamento, cadeira não sei o quê. Para cada um trabalhar de um jeito ali. E a gente foi crescendo e, cara, deu muito certo. Tocava telefone nessa época, a gente comemorava. Falava assim, pô, Que ano foi isso, Uvi? cliente. Isso aí se fazem 8 anos. Então, foi em 2016. Em agosto de 2016 foi a data oficial da abertura da Zelt, né? Oh, que legal. Então, foi lá em 2016 e foi uma loucura, cara. E deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente teve bastante competência também de trazer pessoas capacitadas para Trabalhar perto vocês. também, né? Que ninguém faz. Essa atração de talentos é algo difícil, né? Não é? Muito desafiador. É desafiador para sempre, né? Até hoje. Mas o conceito de vocês deve fazer uma diferença muito grande nisso aí. Faz. Hoje, assim, de forma alguma, sem querer ser prepotente aqui, né, Lucas? Claro. Eu acho que, assim, principalmente dentro do mercado imobiliário, a gente é bem respeitado hoje, dentro do mercado imobiliário Blumenau, né? Uhum. Então, o fato de entender que esses processos são bem alinhadinhos, né? Documentação, a gente é daquele, assim, ó, que se tem uma negociação no qual a documentação coloca uma das partes em risco, e diga assim, cara, pode dar problema. A gente desfaz o negócio na hora, a gente intervém para dizer assim, não é seguro, né? Então, tu vê, até isso a gente já viu outras situações de corretores, às vezes, sem uma orientação adequada no mercado, né? De, cara, tá na cara do gol, vamos fazer o gol para ganhar comissão, depois o problema não é meu, né? Então, isso é uma coisa que é inadmissível na Zelt, por exemplo, Que né? bacana. Então, em função disso, os próprios corretores de outras imobiliárias, eles, às vezes, encontram, assim, um objeto de desejo quando olham para a Zelt e dizem assim, pô, eu gostaria de trabalhar lá também, né? Porque me parece ser super sério, Claro. né? Então, Simpatiza com... simpatiza com o propósito da empresa, né? Uhum. E depois desse período, Vi, como é que foi aí o momento de pandemia, né? A gente sempre pergunta aqui para a turma que tá vindo, porque foi um momento de crise, né? A pandemia foi um momento, assim, bem quando estourou o lockdown, e fica em casa e não podia abrir o comércio, etc. Foi um momento, assim, que eu vou te dizer que deu um gelo na espinha bem grande, assim. Eu pensei, cara... Porque, assim, a gente tava... Aquele mês que foi... Eu não me recordo qual foi o mês Eu acho que foi exato. março. Foi em março, né? Eu acho que foi março. Cara, naquele março, até aquele determinado momento, historicamente, estava para ser o melhor mês da história da Zelt. Meu Deus. E, cara, quando deu o lockdown, simplesmente caíram todos os negócios. Todos. Todo mundo que estava em negociação em andamento, contratos em andamento, Pausa etc. tudo. Tchau. Pode esquecer, não vamos fazer negócio. Claro, Não, quem ia arriscar naquele momento? Não, compreensível, total, né? E aí foi um gelo, cara. Mas a gente falou, não vamos se reinventar, não tem jeito, vamos trabalhar do jeito que dá. E a gente sempre investiu muito em vídeo, em material de marketing também, então a gente usou Sim. isso muito a nosso favor. De dizer Eu que a acho gente muito legal. respeitava. A gente fazia videozinho de botando spray de álcool na chave do imóvel, dizendo, de máscara, Que tal, bacana. com luvas, dizendo assim, a gente tá cuidando tudo. Se você quiser visitar o imóvel, só retirar a chave, você visita sozinho. Claro, se é um imóvel que não esteja mobiliado, Claro, né, etc. claro. Uhum. Então, principalmente na locação, a gente trabalhou muito forte isso. Mas conseguiram se adaptar muito bem. A gente se adaptou, porque a gente sempre entendemos que, já que a gente fala de empreendedorismo, né, Lucas, a gente entende que caixa é rei. Então, nós sempre, assim, mesmo em períodos de... Toda empresa tem seus ciclos, né? Vacas gordas, vacas magras. Total. E nos períodos de vacas gordas, vamos dizer assim, a gente sempre põe pé no chão. Por exemplo, nós como sócios da Zelt, né, nós três somos assalariados lá, por exemplo, então não tem essa de mês bom, tira dinheiro, mês ruim, segura um pouco, não tem essa. A empresa em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a empresa, a saúde financeira da empresa. Então, por isso, eu acredito também, e eu vejo muito empresário, já que a gente quer falar de dicas também de empreendedorismo, né, muito empresário começa negócio, cara, e a primeira grana que vê, já tira. Carrinho importado. Vamos comprar uma BMW. Total. É muito verdadeiro. Aí passa por uma pandemia, o que tu vai fazer, cara? Não, a tua empresa não tem caixa, né? Então, isso é uma coisa que a gente respeita muito. A gente tem muito respeito pelo dinheiro, né? O respeito da caixa. E, assim, em relação a pagamentos da empresa, né? Pagar funcionários é a nossa prioridade máxima. Pagar o aluguel, pagar nossas despesas. A gente nunca traz um pagamento de nada, porque é uma questão mais que cultural, uma questão de honra, de princípios mesmo nossos, sim, né? Sim. Então, a gente fortalece muito isso. Pô, tá? isso aí é uma dica importantíssima para quem tá... Importantíssimo, cara. E eu vejo, por exemplo, que tem... Claro, cada empresa tem uma situação diferente, mas às vezes eu vejo empresas chegando lá no momento de pagar o 13º salário, sem provisionamento algum de caixa,
Vai lá no banco fazer empréstimo. Não, isso é uma loucura. Cara, que loucura. Pegar empréstimo no banco para pagar 13º. Claro que às vezes vai de situação. Às vezes, de repente, pô, tu tinha um bom negócio, uma boa oportunidade para tu usufruir desse caixa. Ok. Mas não é o que a gente vê. A gente vê gente usando para recursos para viajar, para, né, gastar com carro, com casa, etc. E que não vai ter o retorno, né? Não vai ter o retorno. Cara. Total. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, na minha leitura, tu tens que entrar de cabeça e entender que o teu CNPJ tem que ser mais forte que o teu CPF, né? Exatamente, ele que paga as contas, né? Então ele tem que ter super saudável. Exatamente Que isso. legal. E depois desse período? Depois desse período, então, eu comentei ali da entrada, né? Do começo da Zelt. E aí, quando a gente começou a transpassar ali a pandemia, aí o que aconteceu foi o seguinte, foi bem curioso. Existe um estudo, né, sobre o interesse de compra na jornada de compra do cliente de imóveis, né? E normalmente, naquela época, ele estava provisionado, não é um estudo nosso, obviamente, né? Para 1 ano e meio a 2 anos de intenção de compra. O que isso significa? Que uma pessoa que queria comprar um imóvel hoje, ele estava, na verdade, decidindo, daqui a 1 ano e meio eu pretendo comprar, ou 2 anos eu pretendo comprar, né? E esse achatamento da curva aconteceu muito forte na pandemia, porque as pessoas começaram a ficar em casa e começaram a ver que era muito pequeno, criança pequena em casa, ia começar a fazer o upgrade. Tudo a percepção, né? Aí o que aconteceu? Pegou aquela intenção de compra de 1 ano e meio, virou 4 meses, 3 meses. Por quê? Porque aí houve a redução da taxa da Selic. Com a redução da taxa da Selic, reduz-se consideravelmente a taxa de financiamento habitacional, né? E, consequentemente, as pessoas que tinham dinheiro guardado no banco começaram a ver que não rendia mais absolutamente nada. Então, eu falava assim, pô, eu vou... Não vale a pena? Vou ficar com esse dinheiro guardado aqui para quê? Vou girar, vou comprar imóvel, vou reformar meu imóvel, vou contratar um arquiteto para fazer um projeto, né? Então, o pessoal começou a comprar muito imóvel. Então, no ano subsequente à pandemia, cara, explodiu de vender imóvel, tá? Caraca. Foi uma loucura. E não é uma coisa da Zelt, é uma coisa do mercado imobiliário como um todo, né? Porque achatou a curva. Só que, em consequência disso, o que aconteceu? Como achatou a curva para a intenção de compra, tá, e a galera que ia comprar daqui a 1 ano e meio e comprou agora? Aí ficou um gap ali. Então, de novo, aquela análise. Vacas gordas, pós-pandemia, e logo depois uma queda brusca. Tem que se preparar, porque vai. Tem que se preparar. Então, cara, o negócio é sempre ser frio e entender que no período que os negócios vão bem, é o momento de tu fazer uma revisão de despesas, de custos e entender que quanto mais rigoroso for isso, mais longevidade tu dá para a empresa, né? Muito justo. Né? Então, a pandemia a gente passou super bem em função disso, tá? Cara, deu tudo certo, tá? Pô, que legal. Deixa eu aproveitar, Uvi, a gente comentou anteriormente aí nos bastidores, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também, como tu falou no início, dessa parceria com os teus sócios, né? Parece que são 2 pessoas aí maravilhosas, né? Que trabalharam. Conta um pouquinho para nós como é que é isso. Então, os meus sócios hoje, eles têm em torno, ao redor dos 70 anos de idade, né? Então, é uma discrepância muito grande Mas é bastante experiência, né? Mas é muita experiência. Então, o Júlio, por exemplo, o Júlio e a Maria Helena são um casal, na verdade. Né? Tanto que o pessoal, pela diferença de idade, acha que eu sou filho deles. Né? Pois é. Quase que são meus segundos pais, na verdade. Eu convivo mais com eles, às vezes, com a minha própria família. É verdade, né? E o Júlio é corretor há mais de 40 anos de idade, então ele tem uma longa experiência em relação ao mercado imobiliário, né? E a Maria Helena, minha sócia, ela veio de uma longa carreira de Caixa Econômica Federal. Olha só. Então, ela era gerente geral, né? No momento que ela se aposentou, ela era gerente geral ali da agência da Sete, na frente do shopping. Do Normarket. E quando ela se aposentou, ela ficou... Até, na verdade, assim, eu queria que algum momento a gente convidasse ela para trocar uma ideia aqui. Para nós vai ser maravilhoso. Porque eu acho que a história dela é muito legal, tá? E eu acho que vai ser bem positivo que é brilhante, assim, me inspira muito, tá? Tá feito o convite. Tá aqui o convite já para... Né? Para estar aqui com a gente. E vou tentar resumir, porque se ela topar esse convite, eu quero que ela conte com detalhes, né? Boa. Mas, resumidamente, ela se aposentou, ficou 5 meses em casa e ela ficou quase doente. Ela disse que ela não tinha mais que ela gosta muito de trabalhar. Ela é muito proativa, ela é muito focada em resultado, muito focada em fazer acontecer, etc. E em 5 meses em casa ela estava adoecendo. Imaginem a rotina dela, né, gente? De gerente geral de uma das agências que mais faturava no Brasil. Caraca, em Blumenau, cara. É uma loucura. Uhum. Então ela resolveu ir para o mercado imobiliário, porque daí tem uma agenda, como corretor, né? Tem uma agenda mais livre, flexível, etc. Você faz a tua agenda, né? Isso, exatamente, né? Então, e essa é uma outra confusão que muita gente faz, né? Corretor que tem agenda flexível, que trabalha pouco. Tem corretor que trabalha pouco, mas daí não vem. Mas não é bem assim também. Então, cara, se quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Não adianta. Tem que trabalhar pra caramba, tá? Não tem atalho, não existe. E aí ela foi pro mercado imobiliário, foi pra imobiliária que a gente tava, né? E a gente se conheceu lá.
E ali começou a girar interação, etc. E a gente acabou se tornando sócios, né? E hoje o que nos aproximou naquele momento foi que houve, eu até comentei um pouquinho antes, né? Houve essa admiração mútua sobre aquele momento. E o que mais me surpreende é que na época que a gente abriu a Zelt, eu tinha 26 anos de idade. Caraca, meu. Então, assim, ó, pra mim eu vou dizer assim, é um orgulho muito grande pensar que uma pessoa como a própria Maria Helena olhe pra um guri de 26 anos e aposte. E diga, cara, quer saber? Eu com meus 60 anos de idade vou abrir uma empresa com esse guri de... Então, é um negócio assim que hoje, quando eu paro para refletir um pouco disso, eu me ponho no lugar dela e digo assim, pô, será que, a não ser que seja alguém que eu tenha uma admiração sincera, e diga assim, pô, essa pessoa aqui tem potencial para empreender e entende bastante do assunto, né? Então, é algo que me marcou bastante. Então, naquele momento em diante, cara, é uma história maravilhosa que a gente construiu juntos agora. E aí tem essa, né? Existe esse lado mais jovem de utilizar tecnologia, agora falando muito de inteligência artificial nos negócios, de entender de marketing, Adoro etc. ver teus vídeos, cara. Não, obrigado. Verdade, assim, olha, cara, eu adorei isso aqui, inspira, muito bacana. E a gente faz muito menos do que a gente gostaria de fazer, né? Sim. E até em função do negócio, depois a gente pode explorar um pouquinho mais isso, né? Sim. E aí pega a experiência deles de relacionamento, né, de contatos, de experiência com gestão de pessoas, de processos, que era algo que na época eu não tinha experiência, eu nunca empreendi na vida, né? Então, a gente juntou isso, fez uma receitinha ali, Nossa. cara, que em princípio deu muito certo, né? Acertou em cheio, né? Vamos aproveitar e falar um pouquinho, então, dessa parte que você me falou de tecnologia, porque a gente acompanha aqui o conteúdo de vocês, é muito bacana. Fala um pouquinho pra gente, então. Em relação à tecnologia, vamos falar de marketing e tecnologia, né? Quando a gente fala de marketing, a gente começa desde a época não, do ambiente que eu te falei da Zelt anteriormente, que não tem imóvel nenhum ali, até mesmo a capa do nosso site que está passando aqui atrás, né? Não tem imóvel aqui também. Justo. Aqui são o quê? As pessoas que trabalham lá na Zelt, né? E que são felizes. São pessoas que a gente tem um compromisso muito grande com essas pessoas aqui. São pessoas que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Cada pessoa dessa aqui tem uma família para contribuir no sustento em casa, né? Tem seus anseios, tem seus desejos, Então, a gente entende essa responsabilidade que tem e a gente entende que elas precisam ser felizes, estarem felizes e, com isso, vão ser mais produtivas e vão conquistar os seus sonhos pessoais, né? Perfeito. E dito isso, né, então a gente se preocupa muito em trazer o marketing de uma maneira um pouco diferenciada, envolver mais com vídeos, trabalhar mais conteúdo. A gente vê que assim, tem muito Instagram de imobiliária que quando tu entra é um classificado de imóveis, cara. É só imóvel. Flyer, né? Panfletagem. E a gente gosta de criar essa comunicação de se conectar com as pessoas, sabe? Então é muito conteúdo de como é que a gente é lá dentro, é conteúdo, às vezes dando dica de um financiamento habitacional, às vezes é dando dica de documentação, às vezes é entendendo como funciona um processo de locação, etc. Uma que isso gera autoridade, né, Lucas? Total. E segundo ponto é que também cria essa relação, porque as pessoas estão nas redes sociais, não estão ali para comprar coisas. Estão também, mas a rede social, o objetivo principal dela é tu ver a vida das pessoas, socializar, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente mostrar pessoas, mais a gente tem essa relação, né? Só que trazendo um pouquinho assim de processos, né? E aí fica mais uma dica, se puder transparecer aqui. Por favor, eu acho que é o... É que principalmente para quem quer empreender do zero, e é uma coisa que eu aprendi na prática, as pessoas querem revolucionar. O tempo todo quer revolucionar. E tu esquece de fazer o feijãozinho com arroz bem feito. Bem feito. Então, o que eu vejo falando do mercado imobiliário, por exemplo? Tem muita imobiliária que investe muito em grandes produções de vídeo, por exemplo. O que é maravilhoso. Tem cada vídeo... E a gente acompanha, né, no Instagram, assim, não só em Blumenau, em qualquer lugar do mundo, né? Justo. Cara, cada vídeo maluco que tu fica assim, e eu acho super legal. E a gente tenta fazer também, né? Só que eu vejo, agora trazendo aqui mais para a região, que tem muita imobiliária que investe nisso, mas quando tu vai e fala assim, pô, legal, agora eu quero entrar no site deles para ver. Aí é outro universo que não... Cara, é uma bagunça, não tem fotos profissionais, não tem uma descrição completa, é informação faltante, a coisa nem parece que você está no mesmo lugar. Não parece que está no mesmo lugar. Então, a imagem que tu vende que tu é, não é quem tu és, né? Então, a gente começou a entender cada vez mais, então a gente começou a dar uns passinhos para trás. Cara, primeiro vamos fazer bem feito o básico. Ter um site responsivo, ter imóveis de qualidade na pauta,
é a gente ter fotos profissionais de todos os imóveis que entram, é ter bastante a descrição bem completa, etc, etc. Alimentar, né, o teu cliente com informação, né? E aí sim, depois a gente parte para começar então, vamos fazer então um carnaval aqui. Fazer um carnaval para... Sim, para chamar atenção aí, exatamente, né? E dentro de tecnologia, né, Lucas, foi tua pergunta original, né? Claro. Então, obviamente, a gente trabalha com CRM de ponta, a gente não economiza nisso, a gente procura ser... A gente está sempre de olho no mercado, qual que é o melhor CRM, tanto que a gente já trocou algumas vezes, o que é uma dor muito grande, assim, da imobiliária, né? Encontrar, né, a melhor ferramenta. Encontrar e fazer a migração. Cara, a migração Nossa, a migração é um inferno para qualquer empresa. Qualquer total. Segmento, né? Não. Tu entende bem de tecnologia Meu Deus, também. trocar de software é um trauma. É um trauma, cara. Então, às vezes a gente... Mas tem uma coisa que culturalmente a gente não tem na Zelt, é preguiça. Boa. Entendeu? Então, tipo, cara, vamos comer o pão que o diabo amassou? Vamos comer o pão que o diabo amassou. Mas vamos fazer uma coisa melhor para entregar melhor para o cliente, né? Então, e quando a gente fala em tecnologia, a gente tenta integrar ao máximo. A gente pensa muito assim, utilizar a tecnologia sempre pensando no cliente. Isso é uma coisa que a gente investe muito. O cliente. A prioridade é sempre o cliente. Para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente fala para todo mundo nessa empresa que entra ali. A prioridade é sempre o cliente. Então, velocidade no atendimento, velocidade na resposta, qualidade de informação, pessoas extremamente capacitadas para atender o cliente, para de fato ter uma consultoria, de não ser, às vezes, um colaborador ou um corretor que não entende de financiamento, não entende de documentação imobiliária, não entende de lucro imobiliário, não entende de imposto de renda. De maneira alguma, a gente investe muito em treinamento para essa galera aqui. Capacitação. Para que o cliente, não importa com o que ele fala, se é com o corretor, com o setor administrativo, se é com a recepcionista, não importa, ele sabe que está sendo atendido por profissionais. Isso. E quando a gente investe em tecnologia, a tecnologia ajuda a dar o toque, né? Ó, o Lucas teve interesse no imóvel aqui. Então, cara, imediatamente já comunica no celular do corretor para imediatamente falar com o Lucas. E antes de chegar oferecendo, etc. Já saber o que ele... Já saber o que ele está procurando, qual é mais ou menos a região, etc. Isso gera uma experiência para o cliente, é absurda. É diferente demais, tá? Que legal. Ainda mais se a abordagem acontece via WhatsApp, né? Porque Sim. hoje todo mundo é bombardeado no WhatsApp, né? Nem fala. Então a gente precisa se destacar ali para chamar atenção até no próprio WhatsApp, né? Uhum. Então, a gente utiliza muito isso a nosso favor em relação a isso. Tá? Que legal, que legal. A quem está começando, o que o UV tem de mensagem para deixar para esse empreendedor que quer iniciar ou que acabou de iniciar? Para quem está começando agora. Para quem está começando. Olha, eu acho que eu vou pegar minha última fala como o início do que eu tenho para dar como recado. Tá? Para quem está começando agora, eu acho que a prioridade é focar no feijãozinho com arroz bem feito. Só que antes de tu fazer o feijãozinho com arroz bem feito, tu tens que entender qual é o benefício que o teu negócio vai trazer para a sociedade. Eu tenho para mim que a função nossa social, uma das, aliás, né, das inúmeras funções sociais que a gente tem, é de tu contribuir para ela de maneira que, assim como tu absorve determinados benefícios para ti, por exemplo, se eu vou no supermercado e tá tudo na prateleira, bonitinho ali, é porque aquele supermercado tem várias pessoas trabalhando que todas elas estão contribuindo socialmente para que eu vá no mercado e tenha o produto certinho, com o preço certo, tenha uma pessoa no caixa para me atender. Às vezes tem gente botando compra na sacola, etc. Todo mundo ali está participando para, naquele momento, eu estar ali e ter um benefício que é poder fazer uma compra com qualidade, num ambiente limpo, bonito, agradável, etc. E todo mundo ali está contribuindo de alguma maneira. Então, quando a gente vai empreender, na minha leitura, eu penso que se eu me colocar à disposição da sociedade para abrir um negócio, eu tenho que ter a mesma cultura. Eu tenho que dizer o que eu estou contribuindo. Eu não posso pensar no dinheiro. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer de melhor para a cidade. Se eu trazer a Zelt como exemplo, é isso que a gente queria. Que os clientes estavam desacreditados dos corretores. Sabe? De maneira geral. É falta de profissionalismo, não entendi nada. Só quer abrir a porta e mostrar que aqui é a cozinha, aqui é a sala e tal. Coisa muito básica. Então, isso nos norteou acima de tudo. Então, tudo que a gente faz é baseado nisso. Dito isso, aí a gente vai pro feijãozinho com arroz. Não cria coisas mirabolantes, não precisa... E sabe o que é mais curioso? É que, na minha percepção, eu vejo que tem muito mais gente querendo fazer coisa mirabolante para enriquecer rápido, ou seja, tá focando no dinheiro, do que, de fato, trazer uma solução prática e bem feita para a sociedade. E eu penso que o fato de ninguém estar olhando, ninguém é força de expressão, poucas pessoas estarem olhando para, de fato, tu fazer algo que seja útil e produtivo para a sociedade, é o que te faz colocar à frente, olha, disparada.
Às vezes tu fazer bem feitinho o que tem que ser feito, o básico do básico, que é estruturar processos, é ter pessoas competentes na ponta, é dar treinamento, antes de tu querer fazer um carnaval e mostrar para o mundo que às vezes tu não é de fato o que está dizendo que seja, acho que é o ponto de partida. Então, primeiro tem que nortear com um propósito muito claro, tá? Meu propósito é esse. É trazer isso para o cliente. É que o cliente tem uma satisfação tão boa quanto eu ir a um restaurante, ser bem atendido, eu ir numa loja de sapatos, ser bem atendido e sair dali feliz, etc. Esse é o propósito, na minha opinião, tá? Então, antes de pensar em empreender, é deixar claro o que tu quer contribuir para a sociedade. Com isso claro, faça bem feitos os processos, começa devagarinho, começa por baixo, que não tem segredo, e com muita força de vontade, tá? A consequência é sucesso. A consequência é sucesso. E assim, ó, se eu puder dar uma segunda dica. Claro. Minha segunda dica, que eu acho que é mais importante, é tão importante quanto. Uma vez que tiver isso norteado para ti, e às vezes eu sei que tem muita gente que quer empreender, mas não sabe com o quê. Esse é um desafio muito grande, né? Mas uma vez que tu definir isso, por exemplo, eu também não sabia. Eu fui empreender pro mercado imobiliário porque eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Então, e ali eu comecei a ver que, pô, dá para melhorar, né? Da mesma maneira, assim, eu acho que tu precisa estar em movimento, tu precisa estar trabalhando. Não é em casa, né, ali vendo gente só na internet, etc, fazendo o que tu vai fazer. Tem que realmente ir para a prática. Tem que ter ação, né? E uma vez que tu tiver com clareza e tu tiver a intuição do que quer fazer, na minha leitura, não existe momento certo para tu empreender. Não existe. Muito verdadeiro. Nunca é o momento certo. Nunca. Tu sempre vai ter ou uma eleição de um candidato que tu não põe fé e tu pensa que vai destruir o país, ou tu vai ter uma pandemia no meio do caminho, ou tu vai ter um momento que, pegar o meu segmento, o mercado imobiliário está em baixa. Tanto que quando a gente abriu em 2016, o mercado imobiliário estava em extrema baixa. Foi um dos piores anos, pelo menos da onde a gente trabalhava como corretor, estava muito ruim aquele ano, né? Pô, e vinha muita gente, até família, né? Vocês vão abrir bem nesse ano, cara, mas vocês são malucos. É o pior ano, tem gente demitindo funcionários e Paraná. Cara, não tem. Uma vez que tu tem com essa clareza, segue a intuição e vai a fundo. Essa é a minha... Esse é o aprendizado que eu tive na prática. Porque se eu fosse ouvir... Assim, ó, vem muito familiar, principalmente, né? Familiar. Cara, tu tem certeza... E é na boa intenção, não é na maldade. Claro, bem na boa intenção. Querem o teu bem. Querem o bem, né? Só que daí depois tu pensa, cara, se eu tivesse ouvido esses conselhos... Cara, não tava aqui. Não tinha feito nada, É entende? verdade. Não tem momento certo para abrir uma empresa, tá? Que legal. Quer fazer, tem que fazer. E outra, a gente não cansa de ouvir história de gente que se quebra. Cara, levanta de novo, faz acontecer de novo. Então, e tem gente que faz 3, 4, 5, 6 vezes e na 8ª vez às vezes dá certo, né? É muita resiliência, tá? O empreendedorismo não é para quem não tem resiliência, na minha opinião, tá? Verdade, é desafiador. Total. Que legal. Uvi, muito boa, muito bom. Ficou aí uma dica bacana do nosso querido Uvi. E eu quero agora te agradecer novamente, né, a tua presença aqui. Foi muito legal a nossa conversa. Tomara que isso aí renda vários frutos para quem está nos assistindo. E um grande abraço aí para você, né, cara? Se quiser dar as tuas últimas palavras, fica à vontade. Eu, novamente, né, agradeço o convite, Lucas. Eu confesso que fiquei lisonjeado. E às vezes é difícil a gente fazer esse exercício de fazer uma retrospectiva, né, de ouvir a própria história, às vezes até de pensar na própria história, assim. E como é importante, às vezes, a gente também comemorar e esses pequenos avanços, etc. E, de uma certa forma, eu já passei por um momento de vida em que eu estava confuso, muito confuso, né? Eu acho que eu só quero trazer essa mensagem para quem talvez esteja nesse momento. Siga a tua intuição, tá? Vai a fundo, faz acontecer e faz feijãozinho com arroz bem feito, tá? Não tem segredo. Só tem que baixar a cabeça, trabalhar e pensar em pessoas. Então, fica aqui novamente meu agradecimento. Eu espero, de alguma maneira, apesar de ser um pequeno empreendedor, né, mas a mensagem, espero que ajude e eu contribua com alguém aí nessa outra ponta que esteja nos assistindo. Tá? Com certeza. Obrigado, tá, Lucas? Que isso. Tamo junto. Um abraço, gente. Até o próximo episódio. Valeu, até mais.